Você está assistindo agora a uma videoaula que fala a respeito de razões e proporções. Antes de começar os seus estudos, peço que você fique bem atento para um ponto de exclamação que aparece por aqui, que esse ponto de exclamação vai conter os requisitos para você entender bem este vídeo. E além de tudo, aviso para vocês que existe a possibilidade de você acelerar o vídeo em 2 vezes numa engrenagemzinha que fica por aqui. Bom, é isso. Bons estudos! Agora, nós vamos resolver um exercício que envolve regras de 3, só que diferente do vídeo anterior, nós vamos resolver exercícios de regras de 3 que são compostas. A regra de 3 simples, a gente lida com somente variáveis de um tipo, variáveis que são diretamente proporcionais ou variáveis que são inversamente proporcionais. Só que na regra de 3 composta, a gente lida com variáveis que são tanto diretamente proporcionais quanto inversamente proporcionais. E a gente vai resolver 2 exercícios aqui para que vocês entendam como que isso funciona. Então vamos lá, um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros. Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar 1000 quilômetros se houvesse 10 galões de mel para serem compartilhados entre elas? Então vamos lá. Primeira variável que nós temos é a variável galões de mel. Segunda variável é a variável quantidade de abelhas. E a terceira variável é a distância que uma abelha percorre por conta dessa quantidade de galões. Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar as informações. 1 galão de mel fornece energia para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros, que é 7 vezes 10 a sexta quilômetros. Nós queremos saber quantas abelhas iguais a ela, ou seja, uma quantidade X de abelha, que conseguiria voar cerca de 1000 quilômetros se houvesse 10 galões. Então, antes de começarmos a resolver este exercício, nós precisamos, antes de tudo, entender que nós primeiro precisamos determinar que variáveis são diretamente proporcionais e que variáveis são indiretamente proporcionais. E a estratégia é simples. Você vai montar a constante de proporcionalidade, ou seja, vai montar as proporções de acordo com a variável procurada. No caso, a variável procurada é a variável abelha. Então, vamos já colocar aqui abelha, deixando fixa essa quantidade de 7 vezes 10 a sexta. Se nós quisermos aumentar a quantidade de abelhas que vão percorrer 7 vezes 10 a sexta, quantos galões serão necessários? Se nós aumentarmos aqui para 2, serão necessários 2 galões. Se aumentarmos a quantidade de abelha 3, será necessário 3 galões para percorrer 7 vezes 10 a sexta. Isso significa que a variável abelha e a variável galão são diretamente proporcionais. Então, A sobre G são diretamente proporcionais. Mas agora vamos comparar a variável abelha com a variável distância. No caso aqui, se nós aumentarmos a quantidade de abelhas, mantendo galões constante, o que vai acontecer com a distância? Se aumentarmos a quantidade de abelhas, nós vamos ter menos abelhas percorrendo vamos ter mais abelhas percorrendo essa mesma distância. Então, cada abelha ia, vamos dizer assim, percorrer metade dessa distância. Se nós aumentarmos essa abelha, a quantidade de abelhas para 2, isso significa que cada uma delas ia percorrer metade dessa distância aqui, que é 3,5 vezes 10 a sexta. Então, se aumentarmos a quantidade de abelhas, a variável distância percorrida, distância máxima percorrida por elas, vai diminuir. Isso significa que, já que a variável abelha e distância são inversamente proporcionais, nós vamos colocar aqui A sobre B. E uma vez que a gente coloca todas essas variáveis aqui, uma vez que a gente bota todas essas variáveis aqui, nós temos a nossa constante de proporcionalidade K. Então, nós temos o seguinte: quantidade de abelhas vezes a distância percorrida por elas divididas pelo galões vai ser igual a uma constante K. E vamos usar dessa formulinha aqui para resolver esse exercício. Então vamos lá. Nós temos um galão que vai percorrer 7 vezes 10 a sexta em uma abelha. Agora, se nós aumentarmos o número de galões para 10, se nós aumentarmos a distância percorrida,
se nós aumentarmos o número de abelhas para x, se nós aumentarmos a distância percorrida para 1000 e aumentarmos o número de galões para 10, nós vamos ter exatamente essa proporção aqui. Ou seja, usando essa tática, a gente acaba transformando este problema num problema de regra de 3 simples. Porque nós estamos comparando a constante de proporcionalidade da regra de 3 inversamente das variáveis inversamente proporcionais com a variável diretamente proporcional. E é só resolver. 7 vezes 10 à sexta é igual a 100x. Isso significa que 7 vezes 10 à quarta é igual a x. Lembrando que 10 à sexta é igual a 1 milhão dividido por 100 vai ser igual a 10 mil. 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência, 7 vezes 10 à quarta potência, então nós vamos ter cerca de 70 mil abelhas. Então, 70 mil abelhas. E é assim que a gente lida com regra de 3 composta. Sempre tomando o devido cuidado para montar essa constante de proporcionalidade, essas duas proporções. Abelhas e galões são diretamente proporcionais, mas são inversamente proporcionais. Abelhas e distâncias são inversamente proporcionais. Agora vamos para esse exercício aqui. Em uma empresa de construção, 20 caminhões são capazes de descarregar 1.600 metros cúbicos de areia em 8 horas. Quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas? Então vamos lá. Vou resolver aqui. Nós temos a primeira variável, que é a variável caminhão. Esses caminhões são capazes de descarregar um volume V de 160 metros cúbicos de areia em 8 horas, ou seja, um tempo T de 8 horas. Então, nós temos variável caminhão, volume e tempo T. Então, nós queremos saber quantos caminhões. Então, essa é a variável que nós vamos trabalhar. A variável é caminhões. Então, vamos lá. Nós temos, então, 20 caminhões que vão descarregar 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. E nós queremos descobrir quantos caminhões, ou seja, x caminhões, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas. Então, vamos lá. Para montar a constante de proporcionalidade, ou seja, a regra de 3, se a variável caminhão e a variável volume. Se a quantidade de caminhões aumentar, o volume descarregado vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, se aumentarmos a quantidade de caminhões, vai aumentar a quantidade, o volume de areia descarregada. Então, caminhões comparados com volume são diretamente proporcionais. Mas agora, se nós pegarmos essa quantidade de caminhões, aumentarmos essa quantidade de caminhões mantendo esse volume fixo, o tempo que vai levar para descarregar 160 vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Isso significa que caminhão e tempo são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, isso significa que o caminhão vai ser dividido por 1 sobre T, 1 sobre T, logo C sobre V vezes T é igual a constante de proporcionalidade K. Então temos aqui a fórmula geral que vai resolver esse problema. Agora, vamos usar a mesma estratégia e vamos jogar aqui na fórmula. Nós temos 20 caminhões. 20 caminhões que vão descarregar em 8 horas 160. Isso vai ser exatamente igual a X caminhões que vão descarregar em 5 horas cerca de 125 metros cúbicos de areia. 20 vezes 8 dá 160. Então isso aqui vai ser exatamente 20 vezes 8, 160. 160 dividido por 160 é igual a 1. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a 1. 125. Passando para cá, nós vamos ter o seguinte. X é igual a 125 dividido por 5, logo x será igual a 5. E aí nós resolvemos vai ser igual a 25. Aí nós resolvemos esse problema. Então, a quantidade de caminhões que serão necessários para descarregar serão necessários cerca de 25 caminhões. Então,
A estratégia para resolver esse tipo de regra de 3 é bem simples. Se for diretamente proporcional, você vai marcar a variável e com base dessa variável, comparando essa variável com a diretamente proporcional e com a inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, você vai dividir. Se for inversamente proporcional, você vai multiplicar. Caminhões e volumes são diretamente proporcionais, então caminhões vai ser dividido por volumes. Caminhões e tempo são inversamente proporcionais, então a quantidade de caminhões vai ser multiplicado pelo tempo. Aqui no caso, galões e abelhas são diretamente proporcionais, então galões, abelhas vai ser, temos que descobrir abelhas. Marcas abelhas. Abelhas e galões são diretamente proporcionais, então abelhas comparadas com a quantidade de galões, abelhas divididas com galões. Abelhas e distâncias são inversamente proporcionais. Então, abelhas vai ser multiplicado pela distância. E assim, a gente resolve esse tipo de exercício. Para que a gente consiga praticar mais essas regras de 3, vamos resolver mais alguns exercícios. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!